Fundos de investimento sempre foram conhecidos pelas altas taxas, tanto os fundos de renda variável quanto os de renda fixa. Só que de uns anos para cá, com a queda da Selic, surgiram os fundos taxa zero, que são fundos de renda fixa com rendimento próximo ao CDI e que não cobram taxa nenhuma. Pelo menos essa é a propaganda deles. E outra propaganda que eles fazem é que eles são os fundos ideais para sua reserva de emergência. Mas será mesmo verdade isso? Bem, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E é sobre deixar a reserva de emergência em fundos renda fixa taxa zero que a gente vai falar hoje. Então chama o marido, esposa, namorado, namorada, deixa o like aqui que ajuda muito a gente e bora pro vídeo. Se a gente está falando em reserva de emergência, um aspecto muito importante é o da liquidez. É a facilidade de você resgatar esse dinheiro o mais rápido possível para atender essa emergência. E os fundos de renda fixa taxa zero também são conhecidos pela alta liquidez, pela liquidez D+0, que é quando você consegue resgatar no mesmo dia, no dia zero. Só que aí tem uma pegadinha que você tem que ficar ligado, porque cada fundo tem um horário limite para você pedir o resgate. Alguns fundos permitem você pedir até 17 horas, outros até 15 horas, alguns até 11h30 da manhã, mas a maioria é em torno de meio-dia e 2 da tarde. Então, para a maioria deles, se você tiver uma emergência de tarde, de noite ou no fim de semana, você só consegue resgatar o dinheiro no próximo dia útil, tá? Então, esse é um ponto que você tem que ficar ligado. O segundo ponto muito importante para a reserva de emergência é o risco. E outra propaganda desses fundos renda fixa taxa zero é que o risco de investir neles é muito próximo do risco de investir em títulos públicos. Só que a gente vai ver que nem sempre é assim. Primeiro, você tem que saber que os fundos, em geral, são classificados em categorias. E a única categoria que serve para a sua reserva de emergência é a categoria renda fixa simples. E como é que você identifica isso? É pela palavra simples que aparece no nome do fundo. Deixa eu pegar uma colinha aqui para eu te falar. Tem o fundo, por exemplo, Orama DI FIF Simples LP, tem o Vitrio Selic Simples e o PI Selic RF Simples. Esses são só 3 exemplos. Na verdade, eu gravei recentemente um vídeo falando bem detalhadamente de 5 opções de fundos renda fixa taxa zero. São os 5 fundos mais famosos, né? Esses 3 estão lá, onde eu falo em mais detalhes sobre rentabilidade, liquidez de cada um. Então, se você quiser um vídeo mais aprofundado, sugiro você ver esse vídeo que eu vou deixar no card aqui, depois desse aqui, tá? Mas por que só a categoria renda fixa simples que serve para a nossa reserva de emergência? É porque fundos dessa categoria são obrigados a investir no mínimo 95% do seu dinheiro em títulos públicos ou em títulos privados com risco muito próximo dos títulos públicos. Só que mesmo assim, você deve olhar a composição da carteira desse fundo que você está interessado. O ideal é que você tenha um fundo com muito mais títulos públicos que títulos privados. Principalmente porque alguns títulos privados podem ter um risco maior e também podem oscilar, o que a gente não quer para a nossa reserva de emergência. E aí tem fundos que investem 100% em títulos públicos, mas também tem aqueles que investem 90%, 95% e o restante ficam em títulos privados. A questão é que eles dizem que o risco desses títulos privados é muito próximo dos títulos públicos, mas a lâmina do fundo, que é onde você tem todas as informações, é um PDF bem completo, não tem falando quais títulos privados são esses, se são CDBs, debêntures, LCI, quem emitiu esses títulos. E a grande questão é que o retorno deveria ser proporcional ao risco. E como a gente vai ver daqui a pouco, esses fundos taxa zero, eles não têm uma rentabilidade tão alta assim para justificar esse aumento no risco. E mesmo que você escolha um fundo que invista 100% em títulos públicos, fundos de renda fixa não têm garantido o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E aí muita gente se pergunta, mas e se a gestora do fundo falir? O que acontece com o meu dinheiro? Nesse caso, os cotistas se reúnem e escolhem uma outra gestora. A gente tem que lembrar que o patrimônio do fundo ele é separado do patrimônio dos cotistas, ou seja, o dinheiro que você colocou fica separado do patrimônio da gestora do fundo. A questão é que se o fundo falir, você vai ter uma dor de cabeça até você ter esse dinheiro de volta. Esse processo pode demorar e é o dinheiro da reserva de emergência. Mas eu acredito que se você escolher instituições de nome, consolidadas no mercado, você não vai passar por isso. E o terceiro critério seria o valor mínimo para você investir. O fundo PI Selic Simples, por exemplo, ele exige no mínimo R$30 para você começar e R$30 para movimentações posteriores. Só que a maioria dos fundos exige R$500 para começar e R$100 para movimentações posteriores. E aí se você pensar no Tesouro Selic ou em CDBs, eles exigem geralmente R$100 para você começar e para movimentar. Já se você pensar na Nuconta e na poupança, que são opções para reserva de emergência,
você movimenta qualquer dinheiro. Então, nesse quesito, o valor mínimo para começar, eu acho que os fundos de renda fixa taxa zero não tem tanta vantagem assim. E por fim, vamos falar do que todo mundo gosta, né? Que é a rentabilidade. Eu tenho certeza que você entrou nesse vídeo pensando na rentabilidade, mas lembra que esse não é o critério mais importante para a reserva de emergência. E aí muita gente pergunta quanto que esses fundos rendem em relação ao CDI. Só que se você está achando que você vai ganhar muito mais que o CDI, você está enganado. A grande maioria dos fundos de renda fixa perdem para o CDI, e os melhores vão pagar entre 95% e 99% do CDI. Lembrando que essa rentabilidade, que o ideal é que você veja na lâmina do fundo, ela já é líquida de taxa de administração e de taxas de outras despesas. Só não é líquida ainda de imposto de renda e IOF. Então você vai ver lá 95% a 99% e você tem que descontar ainda imposto de renda e IOF. E lembrando mais uma vez daquele vídeo que eu gravei, que eu vou deixar aqui de novo, sobre os 5 melhores fundos de renda fixa taxa zero, que tem todas essas informações, beleza? E aí muitos desses fundos de renda fixa taxa zero alegam que a rentabilidade deles é maior que a do Tesouro Selic e por isso eles são melhores para a reserva de emergência. Mas como é que eles conseguem isso? Acontece o seguinte, você, pessoa física, quando vai investir no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, você paga uma taxa de 0,25% ao ano para B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Por que para a Bolsa de Valores? Porque é ela que vai guardar e registrar os seus títulos públicos. Parece meio estranho, né? Mas é assim que funciona. Já esses fundos, eles não usam o Tesouro Direto para comprar títulos públicos. Eles usam, na verdade, o mercado institucional. É como se eles comprassem direto com o governo. Então, eles não pagam essa taxa de 0,25%. E, além disso, eles têm taxa zero ou quase zero, e somando essas duas coisas, ele de fato tem uma rentabilidade maior que o Tesouro Selic. E aí, muita gente me pergunta, mas Júnior, e o Come Cotas? Ele não acaba com a rentabilidade? Bem, muito educador financeiro demoniza o Come Cotas, mas a verdade é que ele faz muita diferença no longo prazo, 10, 20, 30 anos. No curto prazo, não dá muito tempo desse imposto fazer efeito, porque o que é o Come Cotas? Ele é uma antecipação de imposto que você já ia pagar. É o imposto de renda que você pagaria quando resgatasse. Só que você paga antes, você paga a cada 6 meses, mas da menor alíquota, de 15%. Então, quando você compara dois investimentos, um com Come Cotas e um sem Come Cotas, o sem Come Cotas é como se ele rendesse mais rápido, porque ele não tem interferência desse imposto, que realmente diminui a sua quantidade de cotas, proporcional ao imposto que você devia. Já a opção com Come Cotas é como se o seu gráfico de rentabilidade fosse subindo e aí sofresse interferência do imposto. Aí subisse mais um pouco e sofresse. Mas como eu falei, essa diferença é muito grande quando você pega um investimento sem Come Cotas e deixa ele rendendo por muito tempo. Mas quando você compara, por exemplo, com o Tesouro Selic ou um CDB, que são títulos que têm vencimento em 2 anos, 5 anos, você vai ter que pagar esse imposto de qualquer forma em 2, 5 anos. Mas hoje existe um tipo de investimento de renda fixa onde você pode deixar o seu dinheiro sem investimento. Ou seja, você vai deixar seu dinheiro lá sem pagar imposto, sem resgatar e também sem pagar o Come Cotas. E esse investimento sim faz diferença no longo prazo comparado com um fundo de renda fixa com Come Cotas. E eu estou falando do quê? Estou falando da Nuconta do Nubank. Só que se você quiser ver um comparativo mais detalhado sobre a diferença de rentabilidade entre Tesouro Selic, CDB, poupança, Nuconta, fundo de renda fixa taxa zero, eu vou deixar aqui no card um vídeo só sobre isso, onde eu mostro essa diferença de rentabilidade. Mas para encerrar esse assunto, que a gente tem que lembrar que reserva de emergência é para o curto prazo. E principalmente com a Selic tão baixa, no curto prazo não faz tanta diferença assim um fundo de renda fixa com Come Cotas e outra opção de renda fixa. A diferença às vezes é de R$10, R$15, R$20 ao ano. E tudo bem, tem gente que fala que faz diferença R$20, ok. Mas a gente está falando de um investimento que não é um investimento normal, onde você quer rentabilidade, não, é reserva de emergência. Os aspectos principais são liquidez e segurança. E nesses dois aspectos, eu particularmente não acho que os fundos de renda fixa valham tanto a pena assim. Quer dizer que está errado deixar reserva de emergência em fundo de renda fixa? Não, claro que não. Eles têm uma liquidez e segurança adequadas para reserva de emergência, só que você vai ter que ficar ligado e olhar a lâmina para você não cair em pegadinha. Tem fundo que diz que é D mais zero, mas quando você vai ver o horário limite para pedir o resgate é meio-dia. Além disso, alguns fundos podem ter um risco maior por investir parte em títulos privados de maior risco. E o ideal é que você fosse recompensado com uma maior rentabilidade por estar assumindo um maior risco. Só que como a gente viu, a maioria deles, os melhores, rendem entre 95% e 99% do CDI, só que, principalmente no curto prazo, com a Selic baixa, isso não faz diferença nenhuma. E é por isso que eu prefiro opções mais seguras e mais tranquilas para reserva de emergência, embora não esteja errado deixar o dinheiro no fundo de renda fixa, tá?
E se você quiser saber melhor sobre cada uma dessas opções, a gente tem uma playlist no canal só sobre reserva de emergência, onde eu analiso cada uma dessas, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Tenha consciência na hora de você escolher a sua reserva de emergência, porque o foco não é rentabilidade, é liquidez e segurança, beleza? Então, bons investimentos e valeu!